E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de futebol e um pouquinho de Olimpíadas. Está chegando os Jogos Olímpicos. Começa essa semana, momento muito aguardado. Digo isso por mim, pessoalmente, uma expectativa muito grande. Eu sou um grande fã de Olimpíadas. Então, aqui no podcast a gente vai acabar repercutindo o quadro de medalhas, algumas modalidades, tá? Então, se você não gosta, eu peço perdão, mas eu amo Olimpíadas. Vamos embora, vamos com a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos chegou a 32 pontos, goleou o Coxa ontem, 4-0, fora os ameaços, mas com direito também a defesas importantes. Sofreu um bocado, é verdade, que a gente tem que contextualizar. Infelizmente eu não vi o jogo na íntegra, né? Então vou pedir desculpa aos torcedores. Vi momentos e melhores momentos e momentos, lances durante a partida. Correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo acompanhar, né? Tanto quanto a gente gostaria. Mas uma grande vitória, uma vitória com V gigantesco, porque é para consolidar um momento. O Santos começou muito bem a Série B, passou por uma irregularidade, aquele momento de indefinição do Carille, se sai, se não sai, com direito ao treinador falando que isso é coisa para o empresário ver. Depois ficou. E aí a retomada de uma sequência de vitórias importante, de um grande momento, e agora consolidando com essa goleada, né? Consolidando este grande momento com essa goleada. Então acho que o primeiro turno está encaminhado. O primeiro turno já se encaminhou. Né? O primeiro turno do Santos já se encaminhou. Agora é manter. É manter a pegada, é manter a sequência, é manter a intensidade. Desgastes vão ocorrer, irregularidades também. O importante é manter essa confiança. O importante é manter a confiança e a sequência. A sequência. A regularidade. O momento de irregularidade que a gente diz é em relação às atuações, mas o Santos tem que manter a regularidade nos resultados. Mantendo essa regularidade, é Série A, tranquilo, ou não, talvez, mas eu acho que tem condições de garantir aí, assegurar o retorno à Série A de forma antecipada, porque a Vila Belmiro é um grande trunfo da equipe santista. Gente, vamos seguir? Vamos falar de... O que a gente vai falar agora, hein? Vamos falar de futebol internacional. Vamos primeiro para a notícia, para as equipes do futebol brasileiro. Vamos falar de Vasco da Gama e, e John Textor, Botafogo. E depois a gente fala de futebol internacional e fecha com Olimpíadas. Bom, sobre o Vasco, os próximos passos da, da SAF, da SAF do Vasco. Os próximos 90 dias, aqui o artigo por Emanuele Ribeiro, os próximos 90 dias serão de negociações com a ACAP, com a ACAP. A ACAP é quem tá... Bom, vamos ler aqui para não falar bobagem, né? Vamos aqui, ó. A suspensão do processo, né? O processo que o Vasco move contra a 777 Partners, a gente repercutiu aqui, está suspenso por 90 dias. A ação visa construir uma solução negociada para a saída formal da empresa americana. A suspensão foi um pedido da ACAP, seguradora americana que assumiu o controle da 777. A 777 é uma empresa cheia de problemas com a justiça americana e foi esse um dos motivos pelos quais a gestão do Pedrinho entrou na justiça brasileira para retomar o controle da SAF. Como a empresa não tem interesse em comandar o futebol, o Vasco aceitou o acordo. Então, a ACAP pediu para suspender o processo, para conversar com o Vasco, tentar um acordo, ver se encontram um investidor. Como eles não têm, eles assumiram o controle da 777 e como eles não têm o interesse em gerenciar, em comandar o futebol do Vasco, vai acontecer esse litígio, se é que a gente pode dizer assim. A intenção da ACAP é recuperar o dinheiro emprestado à 777, a empresa que comandava a SAF do Vasco desde o fim de 2022. E também não perder mais dinheiro.
já que terá custos para manter o litígio em curso, o processo no caso. Por isso a revenda é o objetivo comum das duas partes. Mantendo o processo aberto, você dispensa, é necessário, né, despender recursos com advogados. E no caso de empresas gigantes, como a ACAP, é um grupo de advogados, não é só um advogado, é uma série de profissionais envolvidos, então é muito dinheiro. Querendo ou não, você vai ter que pôr muita grana na mesa, não só por parte da ACAP, mas por parte do Vasco. Então, para evitar um desgaste, mais grana indo para o ralo, vamos tentar um acordo, vamos tentar arranjar, encontrar um investidor que compra essa SAF. A ação foi suspensa, mas a liminar que devolveu o controle da SAF ao clube associativo continua valendo. A arbitragem na FGV também está em curso. Outro motivo para a ACAP querer encontrar um novo investidor em parceria com o Vasco. Se falou aí da Leila Pereira, né? As empresas da Leila... Nas empresas não, né? A Leila Pereira e o marido dela, esqueci o nome do marido, super ricos, eles que são os patrocinadores masters do Palmeiras, com a Crefisa, e tem a Faculdade das Américas, se eu não me engano, também. Então, rolou um boato, né? Ô, Leila, não tem interesse? Eu não sei se é possível isso acontecer. Ela disse que não. Mas a família da Leila, ela já falou, é uma família de vascaínos. Ela é palmeirense. Ela se declara palmeirense. Mas a família é vascaína. Quem sabe não rola um apelo emocional? Vasco e Palmeiras existe uma relação de fraternidade, né? São torcidas irmãs, ambas têm torcidas irmãs. Para quem não sabe, eu não sei como é que é no Rio. Eu, sinceramente, honestamente, não sei como é que é no Rio, porque eu nunca presenciei, né, os arredores ali de São Januário. Mas aqui em São Paulo, quando tem jogo entre o Palmeiras e o Vasco, os caras ficam ali tudo junto e misturado nos bares dos arredores do Allianz Parque. Então, assim, é um clima bastante amistoso, é um clima bastante festivo, chega até, dá para dizer até que é um clima bastante familiar. Então seria, talvez para a Leila, se isso acontecesse, né? Não sei se é possível, ela já disse que não, e é muita grana envolvida, mas eles são muito ricos também, e já sabem como administrar o futebol hoje, né? Pelo menos digo pela Leila, por parte da Leila, seria interessante. Não haveria um desgaste, por exemplo, com a torcida do Palmeiras de, olha, você está comprando uma camisa rival. Não, são torcidas irmãs. Vários ídolos das duas equipes. Então, vamos ver, né? Vamos ver qual que seria a saída. Se é que vão encontrar um investidor, se é que pode haver essa possibilidade da Leila Pereira, né? Isso ventilou nas notícias há um tempo atrás, alguns meses atrás. Enfim, vamos de John Textor, porque ele soltou mais uma bomba. Quem tem boca fala o que quer. O famoso jargão, o famoso ditado. Quem tem boca fala o que quer. O artigo aqui por Giba Pérez, Martim Fernandes e Sérgio Santana. Diz que jogadores do Botafogo manipularam uma partida no Brasileirão de 2023. Sem revelar nomes, o dono da SAF Alvinegra afirma que atletas não estão mais na rotação. Autor de uma série de denúncias no futebol brasileiro, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, afirmou que descobriu o envolvimento de jogadores do próprio clube em uma partida com supostas manipulações de resultados no Brasileirão de 23. Na semana passada, o GE publicou a entrevista com o dirigente norte-americano. Tá aqui todo paquitão, né? Em um trecho inédito, até esta segunda-feira, John Textor revelou que um dos relatórios produzidos pela Good Game, o mesmo relatório que o STJD disse que não tinha validade. As provas não tinham validade nenhuma. Então você vê que as provas são bem contundentes, né? Os dados são bem interessantes, são bem confiáveis, digamos assim. Constatou manipulação por parte de atleta do Alvinegro no ano passado. Segundo o empresário, esses jogadores
não fazem mais parte da rotação. O time atualmente é comandado por Arthur Jorge. Enfim, deve ser o jogo contra o Palmeiras. Não sei. Um jogo. Ele cita que foi um jogo. Não vou dizer, porque eles merecem, no caso, se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos e agora é uma tecnologia ainda melhor. É chato, né? Porque eu conheço esses jogadores. Eles não estão mais na rotação. Não vou além disso, com todo respeito. Mais uma vez, né, lançando coisas ao ar, cuspindo fake news. Fake news porque não tem. Ele não mostra prova, né? Ele só fala. E ele trata os relatórios da Good Game como se fosse a verdade absoluta. Ele deve ser acionista da Good Game, eu não sei, de verdade, ele deve ser acionista. Ele fala de uma tecnologia testada por 10 anos. Interessante, interessante. O STJD diz que as provas apresentadas pelo John Textor não têm validade nenhuma. É muito interessante. Bom, não falou, não tá aqui o jogo também. Deve, como eu falei, deve ser o jogo contra o Palmeiras, mas para quem não se recorda aquela partida, eu vou fazer um recap aqui, né? Recapitulando o que aconteceu naquele jogo. O primeiro tempo daquela partida, o Botafogo estava descendo assim, uma borrachada de proporções épicas no Palmeiras, com direito ao Tiquinho Soares perdendo uma penalidade para esculhambar de vez com o jogo, para construir talvez uma das goleadas mais históricas da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos entre duas equipes com o tamanho de Botafogo e Palmeiras. Assim, era uma surra de proporções homéricas, que nos remetem aos cânticos mais épicos das batalhas gregas, se é que a gente pode dizer assim, né? Sendo bem lúdico aqui, sendo bem lúdico. Era uma surra de muitíssimo respeito. Quando volta para o segundo tempo, acontece uma situação. Um garoto vestindo a camisa do Palmeiras, um garoto chamado Hendrick, pôs a bola embaixo do braço e decidiu que ia resolver a parada, porque o Botafogo já tinha diminuído um pouquinho, o Palmeiras estava meio desacreditado e ele pegou naquele ninho de, poxa, já vencemos e do outro lado já perdemos, ele não se contentou. Ele é um sonhador, ele põe a bola embaixo do braço e ele falou, nós vamos virar isso aqui. Foi tipo o que o Neymar fez vestindo a camisa no Barcelona contra o PSG numa Champions League. Jogo que fez com que o PSG contratasse o Neymar naquela altura. O Barcelona tinha perdido o primeiro jogo, uma surra, saiu perdendo o segundo jogo no Camp Nou. A virada era praticamente impossível e o Neymar pôs a bola embaixo do braço e quando um lado já achava que estava ganho e o outro lado já achava que estava perdido, ele falou, eu vou resolver essa brincadeira. Eu não me contento, eu não sou conformista, eu não me contento com isso. Eu preciso de uma coisa diferente. Ele foi lá e resolveu. E nesse jogo entre Botafogo e Palmeiras, o Hendrick falou, cara, eu não sou conformista. Eu não vou me conformar com isso. A gente pode até perder, mas eu não me conformo com esse. Já ganhamos, já perdemos. Não, eu não me conformo com isso. Eu já joguei muita bola e já vi muita coisa acontecer. E ele pôs a bola embaixo do braço e resolveu a parada. E ele fez o time do Palmeiras acreditar de novo. E ele fez o time do Botafogo tremer. E assim a virada foi construída. Então aqui é só fazendo uma recapitulação, porque assim, eu não sei se é esse jogo. Mas se for esse jogo, o Botafogo tinha tudo para vencer. O Botafogo tinha tudo para vencer. O Botafogo tinha, como eu falei, era um primeiro tempo de uma surra. Assim, era inacreditável o que estava acontecendo. Era uma surra. Assim, era um dos maiores. Estava sendo construído um dos maiores vexames da era do Abel Ferreira. E de repente se tornou um dos maiores jogos da história recente do Palmeiras. Então, assim, cara, vai dizer que
teve manipulação. Então você vai ter que dizer que o Tiquinho participou dessa brincadeira. O Tiquinho, que é ídolo, que tá jogando, que resolveu o último jogo contra o Palmeiras, ele vai ter que dizer que ele participou, porque ele perdeu o pênalti. Se o Tiquinho faz aquele pênalti, é o que eu falei. Eu acho que seria construída ali uma das maiores goleadas na história de pontos corridos do Brasileirão, entre duas camisas dessa magnitude. E ele perdeu. Tava 3-1 ali, eu não lembro exatamente qual era o placar, eu acho que tava 3-1, o Veiga tinha feito um gol naquela altura. Se eu não me engano, o Veiga tinha feito um gol ali. Era o Veiga? Eu não lembro, gente. Vocês vão pedir perdão. Eu lembro de toda a ambientação, tudo que foi acontecendo. Agora, a ordem dos gols, exatamente, eu não me recordo. Então, assim, foi inacreditável. Foi uma daquelas partidas que vão entrar no hall das partidas mais antológicas da história do Brasileirão. Então, não sei. Por isso que eu tô falando. Eu não sei qual que é a partida que o John Textor tá falando aqui, mas eu imagino que possa ser essa. Porque foi um apagão geral. Enfim. Enquanto não for punido, ele vai continuar falando. É isso. Enquanto não for punido, vai continuar falando. Se a galera tá achando que é legal, se os responsáveis, os detentores, os gestores da justiça desportiva estão achando isso normal, quem sou eu para debater? Eu só acho que esse cidadão tinha que ser parado. Tinha que ser parado. Porque, como eu volto a repetir, quem tem boca fala o que quer. E apesar de gostar de personagens irreverentes, o que ele está fazendo é muito prejudicial. É um caminho muito prejudicial, porque todo mundo vai começar a falar que contrata good game, teve manipulação. Todo mundo vai começar a falar. Teve manipulação, o árbitro prejudicou. E aí vai ficar todo mundo fazendo uma guerra fria, pressionando a arbitragem, e agora com os SAFs cada vez mais poderosas. Imagina o Grupo City se pronunciar num jogo contra o Bahia. Você imagina o impacto que isso tem. Imagina o Bahia perdendo em casa para o Corinthians e o Grupo City se manifesta dizendo que houve manipulação de resultados. Você imagina o impacto que tem isso. Então esse caminho é muito ruim e a galera tá deixando a boiada passar. Quando todo mundo começar a entrar por esse caminho e começar a levantar hipóteses, a levantar situações, aí vai ser tarde para agir. Eu acho que vai ser tarde para agir. Mas, enfim, não sou eu que sou o gestor do futebol brasileiro. Vambora, La Liga e Premier League se juntam aos sindicatos em ação judicial contra o calendário da FIFA. E aí a FIFA aqui, entidade máxima do futebol, responde que as ligas estão sendo hipócritas e não pensam no resto do mundo. Pô, a FIFA tá de brincadeira, né? A FIFA está de brincadeira. É tipo assim, gente, imagina a seguinte situação. Você tem a sua casa. Não, você tem o seu carro. Vamos devagar. Você tem o seu carro. Certo? Você tem o seu carro. E com o seu carro, você faz o que você quiser. Correto? Você faz o que você quiser. E aí é como se chegasse alguém, falasse para você, olha, você vai ter que usar o seu carro aqui. Não, mas eu não quero ir aí. O carro é meu. Eu faço o que eu quero com o meu carro. Não, mas você vai ter que vir aqui. Imagina assim, você tem um carro, você é de São Paulo. Tá bom? Você é de São Paulo. Você é de São Paulo, você é do Rio de Janeiro, você é de Minas Gerais, o estado que você é, a cidade que você tá. Eu vou usar São Paulo como referência porque eu sou daqui. Então imagina assim, você tem um carro, você tá na cidade de São Paulo. Aí chega alguém, chega o Detran, chega o presidente, fala assim, você vai poder usar o seu carro no mês de maio, mês de junho, mês de julho, sei lá qual que vai ser o mês do Mundial, apenas no estado de Santa Catarina. Você vai poder usar o seu carro apenas no estado de Santa Catarina. Você vai falar, opa, não, eu sou de São Paulo.
eu vou usar o meu carro em São Paulo. A minha prioridade é usar o carro em São Paulo. E aí o Detran fala, não, você tem que usar ele em Santa Catarina. Não, o carro é meu, eu comprei, ele está registrado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu usarei o meu carro em São Paulo. É tipo isso. Então, as equipes têm os seus jogadores, fazem o seu investimento e tem que jogar uma competição que a FIFA criou. Você tá ligado qual que é a doideira? Então a FIFA cria um mundial, ela cria um calendário. E aí, clubes, vocês que estão pagando uma bala para esses jogadores, para esse elenco multimilionário, alguns bilionários, vem aqui, vem jogar aqui o torneio, não sei onde vai ser nos Estados Unidos, né? O Super Mundial. Então os caras estão na Europa, vão ter que levar suas delegações para os Estados Unidos. Olha a loucura, cara. E aí eles que estão sendo hipócritas. Por isso que eu tô falando, né? É a mesma coisa, é tipo isso, você tem o carro na sua cidade, você é convidado a utilizar o seu carro apenas em outro estado, e aí você é o hipócrita. Você não está pensando na frota de veículos brasileira. Loucura, né, gente? É como se fosse isso, né? Não acontece, eu estou usando apenas para ilustrar, hein? Ó, entenda o que eu estou dizendo. A União das Ligas de Futebol da Europa, entidade que reúne os organizadores dos principais campeonatos nacionais do mundo, como a La Liga na Espanha e a Premier League na Inglaterra, anunciou nesta terça-feira que vai se unir ao sindicato de jogadores que já move uma ação na justiça contra a FIFA. Em junho, e a gente trouxe a notícia aqui, era do GE, os sindicatos de atletas de Itália, Inglaterra e França já haviam acionado a FIFA na Comissão Europeia, com o argumento de que o calendário internacional foi elaborado de maneira unilateral pela FIFA. Então você vê, outros órgãos se juntam e eles são os hipócritas. E eles são os hipócritas. É uma doideira, né? A FIFA aumenta o calendário dos caras, simplesmente joga a bomba lá, ó, o Super Mundial é aqui. Se adequem. E os caras que são hipócritas. Eles que pagam pela brincadeira e eles que são os hipócritas. É uma loucura, né, gente? É uma loucura. No foco da ação iniciada em junho está o Mundial de Clubes de 2025, a ser disputado entre junho e julho do ano que vem, nos Estados Unidos, por 32 times. Dizem as ligas e os sindicatos que o torneio impede o descanso de jogadores, o que é verdade. O que é verdade. A Europa, assim, os treinadores, o Abel Ferreira falou muito sobre isso, que o calendário europeu era mais enxugado. Gente, isso está virando lenda. O calendário europeu está ficando mais agressivo. A diferença é que as distâncias são mais curtas. Não se equipara ainda ao calendário brasileiro. Não se equipara. Se você pensar numa equipe como as principais equipes que hoje jogam a Série A, pegar o topo ali, os três primeiras equipes, pegar o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, jogam os campeonatos estaduais, jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, jogam Copa do Brasil, jogam Libertadores da América, fora que tem outras competições, em virtude dos títulos que você conquiste, tem a Supercopa do Brasil, tem a Recopa Sul-Americana, tem o Mundial de Clubes. Então, assim, o calendário do futebol brasileiro, ele ainda é colossal. Mas, inclusive, eu me recordo, até que eu comentei aqui, eu tenho um colega argentino que ele falou, cara, eu gosto de acompanhar o futebol brasileiro porque tem jogo o tempo todo. Tem jogo o tempo todo. Às vezes está jogando uma equipe que eu nem conheço. Mas, assim, apenas para ver futebol, eu gosto de acompanhar o futebol brasileiro, porque não para, nunca para. Então, você vê assim, até um argentino, ele viu que, pô, o calendário do Brasil realmente, ele não falou que o calendário é agressivo. Para ele é bom, ele achou legal, porque ele consegue assistir futebol. Mas ele comentou isso comigo. Falei, caramba, que loucura, né? O calendário do Brasil realmente é pegado. Mas essa história de que o calendário europeu é mais curto e que dá para os jogadores descansar mais e que não sei. Isso está virando lenda cada vez mais. Porque o futebol é um grande negócio. Quanto mais jogos,
mais grana está envolvida, é mais patrocínio, é direito de transmissão de jogo e o caramba, então é mais grana. Querendo ou não, no aspecto econômico, capitalismo é interessante. Só que os caras precisam descansar. Para manter o espetáculo é necessário que os caras descansem. Então ali você pensa, tem a Premier League, tem a Copa da Inglaterra, tem um outro torneio também que eu esqueci o nome. Pô, é uma loucura. É uma loucura. Tem uma série de jogos, tem a Champions League. Então, essa lenda de que o calendário europeu é mais curto, ele é mais curto de fato, mas ele não é tão mais curto. E colocar uma competição com 32 equipes, cara, acabou. Acabou. Os caras não têm tempo de descansar. Por quê? Porque vai ter o Super Mundial. E uma temporada tem o Super Mundial. E aí vai ter que. Porque na Europa estão os melhores jogadores do mundo. A gente assume que vão. A maioria deles vão para jogar em seleções. Então tem as Copas regionais, seja a Copa América, seja a Eurocopa, seja a Liga Africana das Nações e por aí vai, né? A Copa ali da região asiática, da Oceania. E aí tem uma outra temporada, tem Copa do Mundo. Numa outra temporada tem Olimpíadas. Então você vê que Olimpíadas é muito menos, assim, os jogadores que servem às seleções, mas ainda acontece. Então você vê que não tem mais brecha. Num ciclo de 4 anos já não vai ter mais brecha. Faz sentido o apelo dos caras. Faz sentido o manifesto, a ação dos caras. A FIFA responde que as ligas estão agindo de maneira hipócrita e sem consideração pelo resto do mundo. Olha que interessante. Você paga pelo rolê e você está sendo hipócrita. Você viu que doideira? Você paga pelo rolê, então você volta à analogia do carro. Você tem o carro, você paga pelo carro, você paga o seguro do carro, você paga todos os impostos do Detran, né? IPVA, licenciamento, e você é o hipócrita se você não quiser dirigir. Se de repente chega o governo e fala você só pode dirigir em outro estado, você está sendo hipócrita. É uma loucura, né? É uma loucura. A entidade lembra que as ligas costumam promover turnês de pré-temporada que frequentemente incluem extensas viagens globais. A diferença é que eles fazem, mas se eles não quiserem fazer também, o problema é deles, porque o dinheiro é deles. Loucura, né? Os caras estão invertendo as paradas. Os caras estão invertendo as paradas. Por isso que eu volto a repetir, eu não sei se esse Mundial vai acontecer, hein? A FIFA ainda está cravando, os contratos devem estar rolando. Dura que se acontecesse em equipes europeias, vai ter graça? Vai ter graça? Não sei, hein? Não sei se vai ter a mesma graça. Para finalizar, gente, o Guia Turismo de Paris, Guia Turístico de Paris, esse infográfico do site do GE, muito bonito, diga-se de passagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque as Olimpíadas têm a promessa de ser, né, os Jogos Olímpicos mais sustentáveis de todos os tempos. A cerimônia de abertura pela primeira vez não será no estádio, será aqui no Rio Sena. As delegações irão desfilar em embarcações que irá navegar pelo Rio Sena, vai ser espetacular e várias arenas serão aqui, em pontos turísticos emblemáticos de Paris. Então, aqui um desenho de como será a abertura dos jogos, dá para ver claramente que é uma montagem, então, mas vai ser muito bacana. Aqui, ó, as arquibancadas em cima da ponte, nas laterais, as delegações passando de barco, uma loucura infinita. Esses Jogos Olímpicos de Paris, essa abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, uma loucura infinita. Eu queria muito estar lá. Queria muito estar lá. Pô, vai ser espetacular. Vai ser algo assim, um espetáculo que eu acho que não dá nem para descrever em palavras. Não dá nem para descrever em palavras. Aqui a abertura dia 26/7, é essa semana, sexta-feira, 2h30, hora de Brasília. E aqui, ó, modalidades.
ciclismo de estrada, Ponte Alexandre III, ciclismo de estrada, triatlo, maratona aquática, a mais ornamentada ponte de Paris. Gente, ó, um banho de beleza e vai ser algo extremamente, assim, vai ser extremamente bonito de se ver. Extremamente bonito de se ver. Pela televisão, digo inclusive pela televisão, que a Torre Eiffel, a arena do vôlei de praia, reza a lenda de que essa será a arena mais bonita das Olimpíadas, a arena do vôlei de praia, com a Torre Eiffel aqui estrategicamente atrás da arena, uma visão espetacular. E aí vai, né? Aqui a arena do skate. Vai ser coisa linda. Place de la Concorde. Basquete de 3, o breaking será aqui, o ciclismo BMX freestyle. E vamos. E vamos. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse infográfico, ele tá magnífico, tá maravilhoso. As Olimpíadas vão começar, os jogos vão começar nessa... Os jogos já começam na quinta, perdão pela gaguejada. Vai ter futebol já na quinta-feira, mas a cerimônia de abertura é na sexta. Então já na quinta a gente já começa a aquecer as engrenagens. Até lá talvez a gente fale de uma coisa ou outra, traz uma notícia ou outra. Eu estou em polvorosa, sou um apaixonado maluco por Olimpíadas. Então a gente vai dedicar um espacinho nos nossos podcasts para falar desses Jogos Olímpicos de Paris. É com isso que eu finalizo o podcast de hoje, deixar aqui o meu profundo agradecimento, vocês que nos acompanham até aqui, deixa aquela famosa moral, encerro por hoje, uma ótima terça-feira a todos, um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau!